Deus, Deus é bom, né? Irmãos, olha, eu vou ler aqui uma passagem conhecida como um dos textos enigmáticos de Jesus, né? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, versículo 6, assim diz a palavra de Deus: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Senhor, dá-nos sabedoria para desenvolver essa devocional, Pai, segundo a tua vontade. E se eu tivesse que dar aqui um título, né, para essa devocional, eu diria que é Como Julgar Sabiamente, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Ou seja, está claramente, nitidamente falando que você tem que distinguir o que é cão, né, e o que é porco, né? Lembrando que lá no Oriente Médio, nessa época, primeiro século, cães e porcos não eram pets, como tem hoje, até pet shop, né? Você sai com o seu cãozinho. Lá os cães eram cães selvagens, que atacavam, eram vira-latas, literalmente, que andavam nas cidades e atacavam, andavam em bandos e atacavam as pessoas. Relatos de viajantes, até na Bíblia, de cães para se proteger dos cães, né? E porcos também, além do contexto teológico de ser um animal imundo, né? Isso naquela época, a cruz de Cristo acabou com tudo isso, mas eram animais que, digamos assim, selvagens, ou animais imundos naquela época, né? E quando esse texto fala assim, o que é santo e pérolas, pelo contexto, que nós estamos no Sermão do Monte, Jesus está dando um padrão ético do Evangelho. O que é santo e pérolas é o Evangelho. É o que nós temos de mais santo. É o Evangelho que nós recebemos e que nos transformou. São pérolas. É precioso. Então, é interessante, porque já está dizendo para a gente, se a gente tem que ir e fazer discípulos de todas as nações, tem que haver um certo discernimento. É isso que a gente começa a entender. E ele fala, o texto fala assim, não deis nem lanceis a esses cães e porcos as suas pérolas, o que é santo. Então, a gente tem que discernir, né? Não deis nem lanceis, a gente tem que discernir, a gente tem que julgar. E, aparentemente, há um paradoxo, né? Uma coisa contrária. Porque se nós pegarmos esse mesmo capítulo 7 e vermos no primeiro versículo, ele é pequenininho, né? Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, oh, meu Deus. Então, a Bíblia está sendo incoerente. Ela está dizendo para eu não julgar, para não ser julgado, e está dizendo que eu tenho que distinguir o que é porco e o que é cão. São dois tipos de julgamentos que estão em jogo aí. Um julgamento hipócrita, que é o que diz respeito a essa primeira parte do capítulo, não julgueis para que não sejais julgados. Aí, mais embaixo, ele diz no versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para você poder julgar o irmão. Então, esse é julgamento que a gente não deve julgar. Como é que a gente vai... A gente tem que ter muito cuidado em nos analisar antes, principalmente crentes, né? De anos de igreja, antes de chamar a atenção de um irmão. Porque, às vezes, você está envolto em tanto pecado e você está com uma trave no seu olho e está olhando um cisco no olho do irmão. Esse é o julgamento hipócrita que é condenado. Mas, logo a seguir, ele vem com essa questão dos cães e porcos, que é um julgamento que tem que haver. Se a gente olhar lá mais adiante, no versículo 16, diz assim, falando sobre falsos profetas, no versículo 16 do mesmo capítulo 7, diz assim, pelos seus frutos conhecereis os falsos profetas. Então, a gente tem que identificar, a gente tem que julgar quem prega a palavra de Deus para ver se é um servo de Deus, é um profeta atual de Deus, ou se é um falso profeta. Então, há que se julgar. São dois tipos de julgamentos que está se falando aqui. Esse julgamento do texto que lemos é um julgamento que a gente
tem que identificar com quem que nós nos relacionamos. Com quem que nós relacionamos. Mais adiante, no texto de Mateus ainda, quando Jesus, lá no capítulo 10, ele seleciona os apóstolos e os 12 apóstolos, ele manda ir para pregar, fazer milagres e tal, ele dá um alerta. Ele fala assim, eis que vos envio, Mateus 10, 16, como ovelhas para o meio de lobos. E um pouquinho antes faz assim, se alguém vos receber bem, ok. Se alguém não vos receber, sacode o pé na saída daquela casa. Então, a gente tem que julgar até para quem nós devemos estar pregando o evangelho. Para a gente não dar pérolas, aquilo que é precioso para a gente, a porcos que começam desdenhando, começam não ouvindo e depois começam até a agredir. São os escarnecedores, né? Tem uma experiência muito triste de um bispo anglicano lá em Recife, Robson Cavalcante, um cara muito bom, um teólogo maravilhoso. Eu já li vários livros, alguns livros dele, não muitos, mas preciosidades. Esse casal, ele e a esposa, adotaram um jovem que se envolveu com drogas e tal, e eles quiseram ajudar o jovem, botaram como filho adotivo, né? Depois ele não conseguiu largar, mandaram para os Estados Unidos, o rapaz foi lá, voltou, em 2012 ele matou o Robson Cavalcante e a esposa. Ele se voltou, parece até que... E voltando-se voz de lacerem, né? Aí eles lançaram pérolas a um porco. Foi condenado a 52 anos de cadeia. Quem tiver curiosidade, vê isso. Essa história está na internet. E, mais do que isso, o ensino de Jesus aqui nos leva a pensar que a gente tem que ter muito cuidado, porque a primeira oração do livro de Salmos diz lá, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cara, como é que eu vou saber quem é que é ímpio, pecador, escarnecedor, se eu não julgar? É difícil. Você tem que julgar. Você deve fazer esse julgamento com sabedoria. E a palavra de Deus é tão perfeita, né? Se a gente agora ficou na dúvida, como é que eu vou ter sabedoria para discernir o que é cão, o que é porco, o que é aquele servo que será convertido pela palavra de Deus? Eu vou lá no Irmão de Jesus responde essa dúvida. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se nós temos que ter sabedoria, ele diz assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça e ser-lhe-á concedido. Então, para nós que trabalhamos com capelania, né, aqueles que trabalham com capelania, nós já vimos muita gente rejeitar a palavra, não quer nem ouvir, né? E, às vezes, a gente fica tentando insistir. Então, tem que haver um cuidado muito grande, pedir sabedoria de Deus para saber até que ponto nós devemos ir na insistência de divulgar, de entregar as nossas pérolas, a nossa riqueza, aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado.